Viajei numa plena quinta-feira à noite. Galera, desde que eu me formei na faculdade de Educação Física, né? Vocês já sabem que eu sou professor de Educação Física. Eu não conseguia viajar durante a semana, não tinha tido férias, até porque por quase 4 anos ali a gente trabalhou diretamente com o público e eu não conseguia tirar férias. E, cara, tá sendo muito bacana vim falar com vocês um pouco sobre isso, mostrar pra vocês aqui também o lugar onde eu tô. E é isso, gravar um videozão diferente, cara, olha isso, que maneiro. E eu vou falar pra vocês de como eu tô me sentindo depois de ter saído do meu CLT, né? CLT, que na verdade não era um CLT porque eu tinha meu próprio negócio, mas de certa forma eu era preso àquilo dali. Falar pra vocês também como que a gente fez pra viajar e ter a loja da Shopee lá ativa, funcionando. E é basicamente isso, vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô e vou procurar um lugar melhor pra gente poder trocar essa ideia, valeu? Fica aí com o vídeo. Galera, o lugar que eu tô é aqui, ó, nesse restaurante da Vilma Comida Caseira. Eles também tem uma casa pra gente ficar. E é bem no interior de Minas Gerais, não sei se é bem interior, mas é em Minas Gerais. E eu tô de casaco, tô com 2 casacos, calça, capuz, tá sol, e mesmo assim de touca, né? Mesmo assim, eu tô com muito frio. Carioca, né? Acostumado com calor, e a gente vem pra esses interiores, é muito bom. Mas a gente sente frio, não tem jeito, não tá acostumado. E olha isso, o lugar muito bacana, né? Imagina, você ter a oportunidade de ficar um final de semana, relaxar, desestressar, pensar em coisas fora da tua mente de trabalho. Galera, trabalhar com a internet te proporciona isso, tá? Quando a gente fala de trabalhar com a internet, é ter a liberdade geográfica, liberdade de tempo. Por exemplo, eu nunca me imaginei saindo do meu trabalho, trabalhando na educação física, numa quinta-feira, né? No caso, hoje é sexta, né? Mas eu nunca me imaginei tendo essa liberdade, olha isso. Que bacana. Vou continuar mostrando pra vocês aqui e lá em cima a gente grava um vídeo. Aqui é a entrada do restaurante que eles têm. Oferecem refeições aqui. Aqui é a casa, basicamente, onde eles moram. O pessoal que recebeu a gente. E lá em cima é a parte mais legal. Vou levar vocês lá e lá a gente vai trocar uma ideia. Aí, galera, ó, tá vendo? Você pode comprar sua refeição na parte de baixo. Pezão de tangerina, carregado. Comprar sua refeição aqui na parte de baixo do restaurante. Você pode comer ali também. Mas olha isso aqui, que bacana. Você pode vir aqui pra cima pra fazer sua refeição aqui. Cara, muito bacana, muito bonito. Olha isso, em volta. Que lugar lindo. Calma aí, doguinho. Olha o cachorrinho mordendo meu pé. Cachorrinho do sítio. Cara, muito maneiro. Olha aqui a cachoeira. Vamos ver. Cachoeirinha. Ó. Na verdade aqui é uma nascente, não sei. Mas eles jogam pra cá, ó. E enche aqui. Muito maneiro. Bom, vou ter que gravar aqui na selfie mesmo. Porque na outra câmera traseira do telefone tá estourando. Porque eu não consigo ver, já que eu esqueci de trazer o tripé pra gente trocar essa ideia. Lembrei do microfone, esqueci do tripé. Mas enfim, acho que vai ficar bom, vai ficar bacana o vídeo. Galera, então qual é a ideia? Quando eu tava pra fechar o CT, eu fiquei naquela, poxa, será que eu fecho? Será que eu não fecho? Será que eu foco minhas energias em trabalhar com a Shopee? Será que eu foco minhas energias em trabalhar com a internet? Será que eu tento de novo? Será que vai dar certo, sabe? A gente fica com aquela dúvida, fica aquela incerteza. E eu tava com o CT funcionando, daria para continuar trabalhando, mas eu parei para pensar e falei, cara, será que no longo prazo, será que daqui a 1 ano, será que daqui a 6 meses eu vou ter o crescimento que eu quero com o CT? Porque minha ideia era não precisar mais trabalhar do jeito que eu estava trabalhando, minha ideia era colocar pessoas para trabalhar para mim. E eu percebi que na situação que a gente estava, com as condições que a gente estava, com a evolução que a gente estava tendo, isso provavelmente não ia acontecer nem tão cedo. Então eu, mesmo com medo, falei com a minha esposa, ó, vamos fechar, não dá, não dá. E aí foi quando a gente começou a Shopee, e graças a Deus as coisas vêm acontecendo. Gente, é claro que eu ainda não estou vivendo da Shopee, eu não vou vir aqui para falar mentira para vocês. Eu não estou vivendo da Shopee ainda, a Shopee ela não paga minhas contas
ainda, mas a gente acredita que tudo é um processo, né? Da mesma forma que a gente começou, a gente acredita que em algum momento a chave vai virar e a gente vai ter as condições financeiras de trabalhar somente com a Shopee. A gente está aprendendo ao longo do caminho, está trazendo aqui para vocês esse tipo de conteúdo, então se vocês gostam, já se inscreve no canal, dá aquela moral. Mas, cara, só em a gente não ter mais aquela dor de cabeça, aquele estresse, aquele problema de saber se no final do mês a gente ia fechar as contas e conseguir pagar. Eu tinha um funcionário que era o recepcionista e muitas vezes não sobrava dinheiro para mim, tinha que pagar sistema e ter aquela preocupação de gerir todo o negócio sozinho, isso me matava de uma forma que eu não sei explicar para vocês. E você que é CLT também, que quer começar a empreender com a Shopee, quer abrir o seu negócio, tá com dúvida, cara, se organiza, não tenham dívidas, faz as coisas devagar, faz as coisas com calma. Se você não tem um apoio igual eu tive da minha esposa para começar, tenta arrumar alguém. Se você não tem, vai ser um pouquinho mais difícil, mas também dá. E é muito importante que você não largue de uma vez, comece as coisas devagar, tá? Teve até uma pessoa que me mandou mensagem no Instagram: poxa, eu tô com medo de começar, com medo de chegar do trabalho e não dá tempo de levar o produto à venda no ponto de coleta. Cara, não sei se todos os pontos de coleta são assim, mas a Shopee, o ponto de coleta da Shopee da minha cidade aqui, eles ficam com a loja aberta até 9h50 da noite. Então, a não ser que você chegue depois de 9h50 da noite, realmente não vai dar tempo. Diferente do TikTok, né? O TikTok, infelizmente, eles têm uma regra: você tem que levar o pedido somente até as 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, apenas no outro dia. Aí pode ser que no outro dia você ganhe pontos de penalidade, porque você deixou para outro dia, e aí você vai ganhar pontos de penalidade justamente porque você não fez o pedido naquele dia ali. Bom, o meu jeito de apoio aqui para terminar de falar com vocês. Galera, o cenário tá diferente, né? Tá quase de noite agora. Precisei sair aquela hora, não consegui terminar de trocar essa ideia com vocês pra gente conversar. Enfim, mostrei para vocês aí parte do lugar e a gente tava falando sobre a importância de acreditar que vai dar certo, né? Então, quando a gente fechou lá o CT novamente, eu falei, cara, eu não quero aceitar mais nenhum tipo de trabalho que me prenda dessa forma, que eu preciso ter a liberdade de ter a minha vida, de viver, de curtir momentos, de curtir lugares, e não foi diferente. Depois, assim que eu fechei o CT, eu tive propostas de começar a trabalhar em academias de amigos, começar a trabalhar em academias de conhecidos, tive proposta de trabalhar em um programa da prefeitura também, e, cara, eu não aceitei, porque era um contrato, né, da prefeitura. E aí, mesmo com essas propostas, né, eu falei que eu não aceitaria. Propostas, posso dizer até que financeiramente boas, porque eu não queria ficar preso a nada, não queria ter a obrigação de ter que estar naquele lugar, naquele ambiente ali, porque eu tinha um compromisso com meu patrão ou com alguém. E aí foi mais um motivo de eu começar a vender na Shopee, de eu começar a voltar a querer empreender na internet. E, cara, eu acho que acho não, tenho certeza que essa é a principal coisa, a melhor coisa que tem. É você estar aqui nesse ambiente, tá saindo vendas. Vou até botar na tela aqui para vocês, vendas que saíram agora, mesmo aqui. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que tu fez esse envio? Como é que, estando aí, você levou os pedidos lá no ponto de coleta? Na verdade, eu deixei o meu estoque, a base do meu estoque, na casa do meu concunhado, né, que eu sempre falo dele aqui. Inclusive ele tá aqui, amanhã é aniversário dele, amanhã, segundo aniversário dele. A gente veio aqui por causa dele, a convite dele. E lá, deixamos nosso estoque lá, na loja dele, no estoque dele. E aí os funcionários dele fazem o envio pra gente e levam nossos produtos, né, as vendas que saíram no ponto de coleta. E foi dessa forma, basicamente, que a gente fez para vir para cá, que a gente está fazendo, né, vindo para cá, para a gente conseguir resolver essa situação. Mas também seria, entre aspas, fácil, né, como no final de semana, se a gente tivesse viajado, por exemplo, no sábado, no sábado não, na sexta, a gente não teria esse problema. Se a gente tivesse viajado sexta depois de talvez, não teria esse problema, que a gente poderia enviar os produtos todos segunda-feira ou terça-feira, dependendo. Mas a gente tem dessa forma também. Também tem a opção de botar a loja em modo férias, né? Que quando a gente tranca lá a loja, e aí as vendas a gente consegue pausar de certa forma, sem prejudicar a nossa loja. Bom, galera, mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Tá muito frio, a gente vai sair, eu vou me agasalhar mais.
pra sair. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido esse ambiente, essa paisagem aí comigo. E até a próxima. Se quiser, se puder, deixa um comentário aí pra gente. Vai estar ajudando muita gente. É nóis.